Ilhas vulcânicas, maltratadas pela natureza, o arquipélago das Canárias soube preservar, apesar da pressão do turismo em massa, os esplêndidos espaços que iremos descobrir. Cultura mestiça entre a América do Sul e muito próximo da costa norte-africana, as Canárias encontram-se no cruzamento dos oceanos das rotas iniciadas por Cristóvão Colombo. Para além dos clichês, este arquipélago espanhol mantém um segredo bem guardado e cada uma das suas ilhas oferece um lote de surpresas com um caráter muito próprio, onde a arte se mistura frequentemente com a decoração natural e selvagem e onde o encanto das aldeias tradicionais casa com o espetáculo das praias soberbas e desertas ao dispor do visitante, mesmo que se aventure pouco por novos caminhos. Canárias, ilhas mestiças do Atlântico. Tenerife é a maior ilha do arquipélago e, sem dúvida, a mais conhecida. Abordá-la pela costa norte é uma boa forma de visualizar a amplitude do sismo vulcânico que abalou a ilha há cerca de apenas 300 anos. Guerra Chico era, em 1706, o próspero porto principal de Tenerife, até ao dia que foi submerso pela lava de uma gigante erupção vulcânica. Ao fundo destas torrentes solidificadas de lama e com a ajuda do oceano, encontra-se uma sucessão de piscinas naturais que rodeiam a aldeia. Ao ritmo da ondulação e das marés, estes lagos enchem-se e regeneram-se permanentemente. Zona de pesca privilegiada para alguns ou banhos de mar protegidos para outros, aqui continua a ser um prazer único desfrutar destas piscinas naturais. No grande desfiladeiro que foi engolido pela lava, a natureza levou a melhor. Nos edifícios foi mantida esta incontornável lava preta. Poderíamos acreditar que a cidade na época era maldita. Enormes tempestades, inundações, incêndios, epidemias e, no final de tudo, a terrível erupção de 1706 que cobriu o porto e metade da cidade com a lava. Diversos edifícios em redor da Plaza Libertad sobreviveram com o convento de São Francisco e a igreja, embora hoje em dia a aldeia esteja virada para o futuro ao acolher os visitantes que chegam para fazerem os diferentes roteiros ou aproveitarem as piscinas naturais. Ao longo desta costa noroeste, das fazendas cobertas de explorações de bananas e catos, conservou-se um traço colonial hispânico, oferecendo ao litoral um encanto inegável. Começando por cima, vemos as primeiras florestas de pinheiros que indicam a proximidade do Pico del Teide, o grande vulcão da ilha. A partir dos 2000 metros de altitude, começa uma planície, saída de um romance de ficção científica. As rochas vulcânicas, perpetuadas em improváveis esculturas, representam formações únicas, protegidas desde 1954 num parque nacional. Num jogo de luzes quase que sobrenatural, o Pico del Teide destaca-se ao longe, rodeado por algumas fumarolas. Estendendo-se por mais de 180 km², o parque é um dos maiores de Espanha, um lugar onde o caos gerou esplêndidas paisagens sobrenaturais. Com os seus 3.118 metros, o Teide é o cume mais alto de Espanha. Em pleno inverno chega a estar totalmente coberto de neve. Mas estes instantes são raros, dado que o Sol rapidamente se encarrega de o devolver ao seu estado bruto. Para chegar ao cume, seguimos por um caminho serpenteado entre as rochas pretas e os últimos nevões, resíduos de uma tempestade recente.
Dominando toda a ilha, a cratera encontra-se coberta de uma fina camada de enxofre que se escapa por pequenas bafuradas das suas entranhas. As medidas revelam que o vulcão expele cerca de 100 toneladas de dióxido de carbono por dia. A última erupção remonta a 1798 e proveio de um vulcão vizinho, o Pico Viejo. O Teide está permanentemente sob vigilância, mas não suscita preocupações. É um vulcão ativo, mas em fase de repouso. Um véu de bruma disfarça as outras ilhas ao longe, no oceano, mas não esconde nada à magia do local. A aldeia mais próxima do vulcão é Vila Flore, que conta com 2 igrejas, das quais uma foi inteiramente construída em pedra vulcânica. Ao viverem sob a constante ameaça de tal poder natural, os aldeões durante séculos não tiveram outros recursos que o de se remeterem à proteção do Espírito Santo. O altar da igreja de São Pedro foi feito inteiramente em madeira, proveniente das florestas próximas do vulcão, situadas por cima da aldeia. Mantendo-nos próximos do mar em direção ao sul, o relevo mantém-se marcado pela sua história agitada. Os canários apelidaram mesmo estas falésias de Los Gigantes, pois algumas chegam a atingir os 600 metros de altura. Historicamente, o centro e as aldeias mais elevadas eram mais povoados do que as costas, onde se encontravam apenas algumas aldeias de pescadores. As culturas em socalcos foram a pouco e pouco sendo abandonadas, com a mecanização das recolhas, mas conservaram o desenho das aldeias, nas quais as casas se vão espaçando, seguindo os movimentos do relevo. Os catos são omnipresentes nas Canárias. Antigamente serviam de habitat e alimento às cochonilhas. Estes minúsculos insetos são ainda hoje recolhidos, dado produzirem ínfimas quantidades de uma preciosa substância vermelha, utilizada em corantes e cosméticos. Uma das costas mais bem preservadas da ilha é a ponta oeste, a que os locais chamam de norte. Em redor de Los Silos, os bananais multiplicam-se, uma mutação recente, dado que desde o século XVII que a região aprovisiona toda a ilha de trigo, o que lhe valeu o seu nome. Los Silos é uma aldeia rural que conservou o seu caráter para além do trigo. A aldeia possuía também numerosos fornos de cal e de refinarias de açúcar que a tornaram um importante centro económico. Com a Igreja da Senhora da Luz, a aldeia também altera a tradição face aos seus vizinhos, ao apresentar uma igreja com uma brancura estrondosa, em vez de ser de rocha vulcânica. Aos que seguem o seu caminho até à extremidade da ilha, apresenta-se uma paisagem uma vez mais inesperada e que contrasta com as praias douradas do Grande Sul. A grande praça da aldeia de Buena Vista, mesmo estando muitas vezes movimentada, num domingo à tarde, tudo se encontra calmo e tranquilo. Aproveita-se o tempo para passear e deixar a tarde avançar, sem nenhum percalço. Voltando ao cimo destas aldeias, a ilha esconde outros tesouros. Antes de mais, é necessário contornar algumas quintas, seguir a estrada serpenteada até à montanha del Água, para depois seguir por caminhos desconhecidos. É nestes locais pouco frequentados que encontramos a laurisilva, uma floresta exuberante dominada por lauráceas e fetos. Esta vegetação desapareceu da bacia mediterrânica no Terciário, subsistindo apenas o existente nesta região. As florestas de lauráceas são um tipo de floresta subtropical que se caracteriza por uma umidade elevada e temperaturas relativamente estáveis.
No seu estado mais primitivo, esta floresta é composta por cerca de 20 espécies diferentes de árvores, sob as quais se desenvolvem inúmeras variedades de fetos, musgos e outras plantas próprias da penumbraria da vegetação rasteira. Hoje em dia, apenas alguns sentinelas acedem a estas florestas e fazem de tudo para as proteger. La Orotava faz parte das cidades mais bonitas da ilha. Encontra-se instalada no centro de um dos mais ricos vales de Tenerife. No século XVI, os espanhóis afortunados construíram ali igrejas e casas senhoriais. Os jardins do Marquês da Quinta Roja datam do século XIX. Desenhados pelo francês Adolphe Coquet, descem em cascata ao longo da colina. La Orotava é uma cidade antiga e densa, que conservou a sua herança histórica e que continua a ser a vedeta desta costa noroeste. A Igreja da Concepción é um dos melhores exemplos da arquitetura barroca do arquipélago. Em direção à parte mais alta de Orotava, as ruelas levam a antigas mansões, das quais algumas ainda são habitadas pelas velhas famílias canárias. Outras servem de museu ou ainda de quartos de hotel. Todos estes hotéis particulares são típicos nas Canárias, como a Casa Lercaro, que data do século XVII e durante o verão acolhe concertos nos seus jardins. Ao regressar pelo lado oeste da ilha, a pressão demográfica torna-se mais importante. La Laguna, vizinha da capital Santa Cruz, conseguiu apesar de tudo conservar o seu encanto particular no centro do seu bairro histórico. A velha cidade foi construída a partir de princípios filosóficos e científicos específicos, baseando-se nomeadamente nas obras de Leonardo da Vinci, que seguidamente serviram de modelo a diferentes capitais e cidades coloniais da América Latina. Para além de ser uma importante cidade militar, La Laguna torna-se também, após o século XVI, num importante centro religioso, com inúmeros mosteiros e conventos. A noção de cidade ideal desenvolvida nas obras de Da Vinci e colocada em prática pelos colonos espanhóis permitiu a La Laguna permanecer durante mais tempo a capital da ilha e preservar uma boa parte dos seus bairros antigos. Na verdade, a cidade não se encontra fortificada. Foi graças a este planeamento que conseguiu evoluir desta forma. Hoje, La Laguna tornou-se num dos bairros da capital de Santa Cruz. A história inverte-se e, a partir de 1805, Santa Cruz liberta-se do domínio de La Laguna, que perdeu bastante importância após o sismo de Garachico. Os primeiros ocupantes de Tenerife terão chegado à África do Norte por volta de 200 anos antes de Cristo. Apelidados de guanches, estas estátuas testemunham para a posteridade a sua força e coragem lendárias. O que é mais particular é este avançado sobre o mar que se recorta ao longe e que é um forte símbolo da vila. O auditório de Tenerife foi desenhado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Não é para fazer lembrar o de Sydney. O restante da cidade incita a ir mais para nordeste, em direção às montanhas de Anaga, consideradas como a parte mais antiga da ilha. Este espaço, que soube permanecer em grande parte selvagem, fica muitas vezes escondido pelas brumas e pelas nuvens, oferecendo um contraste impressionante com a densidade da capital, distante por apenas alguns quilómetros. É igualmente nesta parte da ilha que ainda é possível encontrar a floresta primária com as laurisilva. Em direção ao norte do arquipélago, chegamos à ilha de Lanzarote. Lanzarote é um imenso campo vulcânico que dá a estranha impressão de ter sido recentemente trabalhado. O
Parque de Timanfaya protege hoje todo este espaço da avidez dos promotores, mantendo-se sem qualquer construção e onde a natureza oferece um espetáculo único. As montanhas de El Fuego, as Montanhas de Fogo, dão bom uso ao seu nome, no coração dos 501 km² do parque. Trata-se de remanescentes da erupção de setembro de 1730, um dos mais espetaculares episódios da história dos vulcões do nosso planeta, que gerou mais de 48 milhões de metros quadrados de lava. O parque comporta uma sucessão de crateras, sem dúvida, sem qualquer equivalente na Terra. A vida desapareceu quase por completo esta zona. A carcosa vinagrera, uma planta importada da ilha vizinha de La Palma pelos criadores de cabras, está prestes a colonizar lentamente as encostas dos vulcões. A alguns centímetros da superfície, a temperatura aumenta rapidamente. Basta espalhar alguns ramos secos para que se incendeiem rapidamente. O mesmo acontece com a água deitada ao solo. O efeito de geyser é imediato. Ao seguirmos até ao centro da ilha, encontramos Teguise, uma das aldeias históricas de Lanzarote, onde alternam os ambientes de Pueblo espanhol e das medinas das costas norte-africanas, que se encontram apenas a uma centena de quilómetros. Teguise pode ser comparada a um pequeno oásis, no meio das planícies centrais desnudadas da ilha. Alguns monumentos e belas casas lembram que Teguise foi até 1852 a capital de Lanzarote. Várias igrejas e conventos fazem parte da aldeia. Mas, por sorte, numa ruela que chama a atenção, encontra-se o ateliê de António Hernández, um dos últimos luthiers das Canárias, que fabrica o timple, um instrumento tradicional. Dos días el más económico, después 3, 4 días los demás. ¿Qué madera se utiliza? Utiliza el palisandro, pino, caoba, samanguila, haya, moral, vaya. Esto con el tiempo. António é o último luthier em Lanzarote e um dos últimos do arquipélago das Canárias. Os mais jovens veem nesta arte poucas perspectivas para o futuro. O timple é atualmente utilizado no folclore, no seio de grandes formações como esta que presta homenagem a um célebre canhoto das Canárias, Marco El Zurdo, desaparecido até hoje. Mais a norte, as casas tornam-se mais raras e a costa cada vez mais vulcânica faz frente a um oceano que, em dias de ondulação forte, pode revelar-se terrível. Na extremidade norte da ilha, a partir do Miradouro del Rio, desenham-se imensas praias desertas, todas próximas da pequena ilha vizinha da Graciosa. No passado, os espanhóis instalaram baterias de canhões para proteger El Rio, este estreito que separa as duas ilhas e que na época era estratégico. Ao afastar-nos da costa pelo norte, chegamos a Famara,
uma pacífica aldeia inteiramente branca, bordada com uma grande praia de areia e cascalhos pretos. Uma paisagem um pouco rugosa, mas que convém perfeitamente aos canários. Da praia de La Calheta, a ilha de La Graciosa fica a descoberto no horizonte. Esta parte da ilha não é muito hospitaleira e é necessário chegar à pequena aldeia de La Santa para voltar a encontrar um ambiente mais sereno. Mesmo que este porto de pesca seja considerado uma exceção, faz frente a um oceano muitas vezes difícil, está afastado do resto da ilha e a pesca foi completamente dizimada pelas novas regras da Europa, deixando apenas alguns barcos atracados para consumo local. Mas os conhecedores sabem que há um local privilegiado para desfrutar de um pôr do sol sobre o oceano. Se Lanzarote conservou todo o seu encanto, deve-o sobretudo a um homem, César Manrique. Não há um único canto da ilha que não tenha sido influenciado pelo artista. Poderíamos qualificá-lo de visionário por ter antecipado desde os anos 60 o que viria a ser o turismo de massas das Canárias e decidir aliar a criação artística com o respeito pela natureza e a preservação da sua ilha. Pintor, escultor, César Manrique também criou inúmeros mobílios animados pelo vento que marcam alguns cruzamentos da ilha. Desaparecido num acidente em 1992, a sua casa foi transformada em museu. César Manrique utilizou a lava e as suas cavidades em estado bruto para fazer uma refinada moradia vanguardista. A casa abriga também a fundação que dá seguimento à ação do artista, nomeadamente a favor da preservação do ambiente na ilha, continuando a promover as atividades turísticas em torno das obras de Manrique. Para a sua casa, explorou 5 bolhas vulcânicas geradas nas erupções de 1730, criando um espaço de vida único no seu género. A piscina é também característica de Manrique, com os seus fortes contrastes e que reencontramos noutras partes da ilha. Influenciado por Picasso e Matisse, César Manrique viveu durante muitos anos em Nova Iorque, onde fez exibições de sucesso, mas a chamada da sua ilha natal falou mais alto. Em 1968 regressa com muitas ideias, destinadas a dar destaque à beleza de Lanzarote, que para ele era incomparável. Estes mobílios ao longo das estradas da ilha são a assinatura mais evidente do artista. Um hotel, piscinas naturais, César Manrique foi muito criativo. Na altura conseguiu fazer com que nenhum painel publicitário fosse autorizado na ilha. O que acontece ainda hoje, apesar de uma pressão cada vez mais forte por parte dos promotores. Este jardim, inteiramente dedicado aos catos a norte de Guatiza, testemunha o desejo de Manrique de também salvaguardar, de partilhar, utilizando as decorações naturais. Hoje em dia podemos dizer que foi essencialmente a sua campanha para a proteção da arquitetura tradicional e do ambiente que obrigou o governo a promulgar as leis que limitam a urbanização da ilha. Este antigo espaço tem como vantagem a obra de arte gigante do Jardim Botânico e, apesar da presença de cerca de 100.500 espécies, estão todas cuidadosamente identificadas.
Todos estes catos foram reunidos pelo botânico González Ferrer, com os espécimes que vieram igualmente de Madagascar, de África e do México. Lanzarote é a ilha mais marcada pela intensidade da atividade vulcânica recente. E, no entanto, é possível cultivar aqui, com a força do trabalho e com a imaginação, as famosas papas, estas pequenas batatas outroras vindas do Peru. Mas o mais surpreendente continua a ser o Vale de Lagéria, onde descobrimos com surpresa diversas grandes vinhas. Os pés de vinha são plantados em pequenas cuvetes que têm como objetivo protegê-los do vento. As raízes vão depois tirar água, mais ou menos profundamente no solo, para chegar à camada mais arenosa do terreno. A vinha está presente há vários séculos na ilha. La cultura del vino aquí en Lanzarote ya existe desde hace muchos años. Incluso Shakespeare pues ya escribía sobre el vino de Canarias, el Canary Wine. La bodega es un proyecto totalmente nuevo que solamente tiene 2 años de historia. O que é inesperado com a Bodega Stratos é a sua concepção. Seguimos as cavidades naturais desde Barranco del Obispo. As Sé foram inteiramente concebidas no interior da ravina e na rocha vulcânica. Lanzarote dificilmente poderá escapar ao seu passado atormentado, em particular na costa mais próxima da Montanha de Fogo. O mar, combinado com o vento e com as chuvas, esculpiu praias espantosas, transformando-as em lugares excepcionais. Em El Golfo, o Lago dos Clicos produz cores com nuances desconhecidas das habituais. Alguns quilómetros mais a sul de Las Hervíderos, a ondulação continua a fazer o seu trabalho, de cavar pacientemente a rocha vulcânica. Apenas as salinas de Janúbio apaziguam um pouco os contornos desta costa selvagem. A ilha da Gran Canária ocupa, juntamente com Tenerife, um local central entre as Ilhas das Canárias. É a terceira maior ilha em tamanho, mas engloba metade da população do arquipélago. O melhor é abordá-la por um dos seus barrancos, das ravinas, que sobem em direção ao centro da ilha para poder desfrutar de uma natureza que ainda se encontra preservada. Aqui o episódio vulcânico é bem mais antigo do que em Lanzarote ou Tenerife. As aldeias estão aglomeradas nos vales verdejantes. A Gran Canária é a única ilha do arquipélago a ter uma forma quase redonda. A aldeia de São Bartolomeu está próxima do centro da ilha, que corresponde ao ponto mais elevado. Mesmo não sendo evidente, a natureza foi mais generosa. Encontramos uma crescente variedade de campos e de culturas à medida que vamos subindo. As chuvas também são ligeiramente mais abundantes. Diversos pontos de retenção de água, como este aqui em Araia, alimentam a ilha de água e dão às montanhas as suas belas cores. Seguindo a nossa estrada para o centro, a paisagem altera-se novamente. A floresta torna-a mais densa e os picos recortam o horizonte. Encontramo-nos no maciço de Tamadaba, o ponto culminante da ilha. O Poço de las Nieves está a 1949 metros de altitude e está cercado pelas montanhas sagradas de Roque Bentayga e de Roque Nublo. No litoral, Agüimes é uma pequena cidade reagrupada em torno de 2 igrejas. A igreja de San Sebastián foi construída em 1780 com uma cúpula que possui 12 grandes janelas para os 12 apóstolos e que é considerada como um dos melhores exemplos do neoclassicismo canário. A sua história, como a das outras cidades das ilhas, foi movimentada, nomeadamente Les Guanches. Foram invadidos pelas diferentes vagas de colonização espanhola.
O centro da vila, em torno da Plaza del Rosário, que foi perfeitamente restaurada, está rodeado de belos exemplos da arquitetura canária. A velha cidade foi criada em 1486 pelo reino castelhano, que tinha acabado de ocupar a ilha, e Mendizábal só tomaria posse em 1837. Ao longo da sua história, a arquitetura e o estilo da cidade foram preservados, tratando-se hoje em dia de um dos bairros mais bem conservados do arquipélago. Sejam as suas ruas calcetadas, os telhados plenos, os trabalhos em madeira, nota-se que a tradição da época ainda se encontra bem preservada enquanto passeamos nas suas ruelas. Ingênio, a sua vizinha, está assente praticamente nos mesmos princípios. Mas trata-se sobretudo de uma aldeia de artesanato, onde encontramos afamados bordados e oleiros. Francisco é ceramista. Inspira-se bastante no que foi feito pelos Guanches, a população aborígene da ilha. This is traditional and this is aborigen. Aborigen is Guanche. Traditional is after conquest of Spain. This conquest was about 1460. Maspalomas, no extremo sul da ilha, chama turistas de toda a Europa que vêm apenas por uma coisa: desfrutar do sol. Neste universo largamente cimentado, as dunas de Maspalomas não apenas sobreviveram, como também constituem uma espécie de terra de ninguém, tranquila e fora do tempo. Subindo ao longo da costa oeste, é necessário esperar por Puerto Mogán para começar a encontrar espaços mais equilibrados. Aqui, como nas outras ilhas, a pesca encontra-se reduzida a alguns barcos que saem por conta dos restaurantes, dado que estes mesmos barcos não lhes pertencem diretamente, assegurando assim um aprovisionamento regular. A estrada que leva à aldeia de Mogán deixa aparecer estratos geológicos antigos. A rocha vulcânica, com traços de enxofre, cria um quadro original. A estrada serpenteia durante algum tempo o flanco da montanha, antes de voltar a mergulhar em direção ao noroeste, de onde emergem as inevitáveis serras de bananas. Um importante mercado económico para a ilha, dado que o arquipélago consegue escoar a sua produção na metrópole espanhola. O porto de San Nicolás também se tornou simbólico. Procede uma costa batida pelas ondas com rochas imponentes. Além disso, a estrada tem dificuldade em seguir um relevo assim tão sinuoso. As falésias caem a pique dentro de água. O lugar gera uma força inegável. Um pouco mais a norte existe o Puerto de las Nieves, onde existe uma formação rochosa que atrai muitas pessoas, chamada o Dedo de Deus, destruída há alguns anos por um ciclone. Consequentemente, as esplanadas e os restaurantes perderam os seus turistas. Na costa norte, grandes famílias possuem as velhas fazendas, como a Marquise de Arucas, que transformou toda a quinta, datada de 1572, numa casa de hóspedes cheia de caráter, bem no meio dos campos de bananas. Perfeitamente renovado, o edifício é a moradia mais antiga da ilha.
A 2 passos de distância das fazendas encontra-se a residência privada da família, com um jardim soberbo às portas da cidade de Arucas. Arucas é surpreendente devido a esta curiosa catedral, cuja construção começou em 1906 para terminar 70 anos mais tarde. Oferece um contraste admirável com as casas brancas em redor, com as suas sofisticadas flechas. Esta igreja, concebida por um arquiteto catalão, semelhante à conhecida Sagrada Família de Barcelona, foi inteiramente construída a partir de pedra talhada nas pedreiras vizinhas da cidade. Uma curiosidade: ao virar de uma esquina podemos descobrir antigas casas do século XVII, como esta aqui, com o seu corredor fantástico e que atualmente pertencem ao Centro Cultural. Arucas orgulha-se do seu passado. Mesmo os bares agrupam-se em edifícios históricos. Ao sair de Arucas até ao centro da ilha, chegamos a uma aldeia notável: Terror. Contrariamente ao que o seu nome possa evocar, este último forte pacífico é um local de peregrinação desde o século XV, em que a Virgem terá aparecido no topo de um pinheiro da floresta vizinha. Diversas moradias remontam ao século XVII e conferem à aldeia um marco incomparável. Mesmo os edifícios mais recentes conservaram o estilo arquitetónico da época. O norte da ilha é dominado pela capital, Las Palmas, a maior cidade das Canárias. Com a sua aglomeração, a cidade estende-se por todo o oceano. Situada em pleno centro da cidade, a praia de Las Canteras é a mais conhecida e a mais frequentada. Por si só, o antigo bairro de La Vegueta é um livro de história que se folheia ao sabor dos edifícios. Las Palmas sempre foi um grande porto estratégico e uma cidade mercantil. Cristóvão Colombo fez aqui uma curta paragem antes de regressar ao mar pelo oeste. Las Palmas tirou grande proveito da conquista espanhola da América Latina e do comércio transatlântico que aqui se desenrolava. O arquipélago tornou-se no alvo preferencial para os piratas e, para terminar, Santa Cruz de Tenerife ficou com o domínio político ao tornar-se a capital do arquipélago. No final do século XIX, Las Palmas volta a florescer graças ao gosto dos britânicos e, mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, era uma escala privilegiada para os paquetes transatlânticos. Para terminar o nosso périplo neste arquipélago, vamos navegar para Nordeste em direção ao Fuerteventura, sem dúvida a ilha que conservou o seu caráter mais autêntico e selvagem. O barco atraca em Coralejo, a principal cidade da ponta de norte da ilha. Com a ajuda dos ventos alísios, o tempo está limpo sobre a baía, tendo à sua direita a Ilha dos Lobos. Mais ao longe, no horizonte, a ilha de Lanzarote destaca-se visivelmente com a cidade de Playa Blanca. Com condições climáticas que alguns qualificam como sendo uma eterna primavera, as costas das Canárias têm tudo para chamar os surfistas. As trocas com as colónias hispano-americanas influenciaram profundamente a cultura destas ilhas. Também o Carnaval do Coralejo, numa vertente mais humana, proporciona uma semelhança evidente com o existente nas metrópoles latinas, como o Rio ou ainda Caracas. É uma das alturas fortes da ilha e Coralejo é a última etapa destes cortejos, que antes percorreram todas as outras ilhas do arquipélago. Cada carro é animado por uma família ou por comerciantes, tendo em conta o tamanho da cidade, onde toda a gente se conhece, ou quase. Os sons também se misturam. Desde a salsa ao samba, o ritmo é mantido e as festividades continuam até tarde, pela noite dentro.
costa de África zarpaban las carabelas. Fuerteventura é a ilha do arquipélago mais próxima das costas africanas. O Cabo Jubi, em Marrocos, está a apenas a 100 km. As dunas de Coralejo dão uma ideia do continente e dos seus desertos. Em relação às outras ilhas, Fuerteventura oferece a vantagem de possuir inúmeras praias de areia branca. Fueron al Pacífico y a todo el suroccidente. Por eso es que en el Cauca, en el Valle... O Parque Natural do Coralejo, que protege as dunas, tenta resistir o que pode à pressão turística. Diversos grandes hotéis já se encontram na fronteira do parque e o respeito destas dunas pelos turistas nem sempre é uma tarefa fácil. Ainda recentemente não havia nem eletricidade nem água corrente nas ilhas, em particular em Fuerteventura. Aqui, em Alcorrida, toda a aldeia foi renovada e transformada para mostrar como estava organizado o habitat tradicional. Se hoje em dia as suas moradias restauradas libertam um perfume de nostalgia e um charme inegáveis, é necessário ter em mente que, na altura, as condições de vida eram rudes, ao ritmo da cultura do milho e da escravatura. As cáfilas de dromedários foram introduzidas no século XV pelos comerciantes vindos do Saara. Eles adaptaram-se tão bem que hoje a raça dos Majorero só se encontra nas Canárias. Na ilha existem diversas opções para moer o milho e a cevada: o vento, o homem ou o burro. Hoje em dia já poucos moinhos funcionam, mas o milho e a cevada ainda estão presentes no cotidiano das Canárias, em particular no gofio, um prato tradicional. As primeiras tribos que chegaram à ilha, os guanches, já existiam na época pré-histórica. Deixaram alguns traços do seu modo de vida antes de chegarem os colonos espanhóis. A influência hispânica foi esmagadora e apenas recentemente foi possível repor em valor a cultura e passado guanches em certas ilhas. Mesmo que a influência vulcânica seja mais antiga e menos marcada do que nas ilhas vizinhas, a costa oeste é rude. Para além de algumas casas de pescadores, os traços de vida são raros. Fuerteventura é uma ilha árida e quase desértica, com muito pouca água. A falta de água constata-se perto do Parque Natural de Betancúria, onde as colinas redondas podem mudar de aparência em função das raras chuvas. Verdadeiros oásis, as aldeias aninham-se no meio dos vales. Algumas são históricas, como o caso de Pájara, com a sua igreja do século XVII de inspiração asteca. É uma boa ilustração da influência latino-americana aqui mexicana. Quando foi colonizada em 1405, a maioria da população morava nesses vales, distantes de um mar considerado como hostil. A aldeia de Betancúria é também uma aldeia histórica. Foi um senhor, Normand Jean de Betancourt, que lhe deu o nome em 1405, após ter invadido esta parte da ilha. Construiu aqui a sua residência principal e uma capela. Ao longo do século XV, os franciscanos instalaram-se e aumentaram a cidade, que permaneceu a capital até 1834. Ao sair do centro da ilha em direção ao sul, as costas alongam-se, a areia torna-se mais branca e as longas praias varridas pelos ventos alísios, como aqui a Sotavento, tornaram-se pontos de passagem obrigatórios para todos os windsurfers nómadas que se respeitem.
A costa nordeste está igualmente exposta ao vento e à ondulação. Ela manteve-se assim graças à ação dos seus habitantes e apaixonados pelo mar, de preservarem as falésias e as praias que a cercam de todos os excessos do turismo de massas. A praia de El Cotillo faz parte dos locais que fazem o regalo das revistas especializadas em windsurf, uma lenda na qual participam inúmeros apaixonados vindos de toda a Europa ou ainda os que se instalam todo o ano no local. A aldeia de El Cotillo, com uma calma aparente, está protegida por um espesso dique das tempestades de inverno que formam por vezes ondas de 7 a 8 metros. Apenas poucos barcos de pescadores desfrutam das águas pesqueiras unicamente para responder às necessidades locais. Já não existe uma indústria de pescas, apesar do ambiente propício. A Europa decidiu de forma diferente. O farol de Tostón marca a entrada numa reserva natural que se prolonga até Corralejo, mas que no verão tem dificuldade em resistir à invasão dos carros de campismo. Ao subir mais a norte, a La Oliva, a paisagem mantém-se, muito árida e com a vegetação necessária para originar belas cores. Cruzamos várias vezes com rebanhos de cabras que têm uma famosa reputação no arquipélago. Existem mais de 35 espécies diferentes, das quais algumas apenas se encontram nesta ilha. Estas cabras são cuidadas, dado permitirem fazer o famoso queso, um queijo fresco de textura mole. A adoção das regras comunitárias ao nível europeu foi um duro golpe para todas as explorações artesanais que tiveram de se adaptar às novas regras sanitárias para continuarem a produção de uma especialidade que já existe há vários séculos. Angela prepara a sua receita desde há mais de 40 anos, com muita paciência e gestos lentos, dos quais a repetição associada a longas porções dão todo o gosto ao queso. O queso de Fuerteventura é o mais famoso de todas as ilhas. O queijo será curado durante pelo menos uma semana. Esse é hecho de ayer. Y este pues tarda como media hora en este tamaño, como media hora tarda en prensar. Poderá, de acordo com os gostos, envelhecer mais tempo ou ser também aromatizado com pimenta ou ainda ervas. Uma das bases da alimentação dos canários durante dezenas de anos tem sido o milho. Marco apresenta-nos a sua receita de gofio. El gofio, que es un gofio de millo. Esto es un poquito de mojo rojo, que lleva ajo, comino, aceite, vinagre, pimentón, mojo de mortero. Esto es un refrito de ajo y aceite de oliva. Y un poquito de hierba huerto para darle un poquito de olor. Picamos un poquito. El agua del pescado, que tiene que estar siempre muy caliente. Antiguamente era el alimento número 1 en Canarias. Se usaba para desayunar, para almorzar, para merendar y para cenar. Así. Marco faz parte dos canários que compreenderam a necessidade de defender a cultura local. Para além da cozinha, ele ajuda o seu amigo José a manter atual um desporto tradicional, o jogo do pau. Estes paus que cortamos nas florestas de Laura Silva eram utilizados pelos pastores.
Nas mãos daqueles que dominam a técnica, podem transformar-se em poderosas armas. José Vera é também um adepto da lata, que permite ao pastor progredir rapidamente para descer as encostas escarpadas das montanhas ao efetuar o salto do pastor com a ajuda da lata, uma longa vara previamente coberta de gordura de porco. Desde que façamos um esforço, todas estas ilhas envolvem tesouros, como esta baía mágica depois de El Cotillo. Os ventos e as ondas criaram aí praias privilegiadas, abrigadas, afastadas dos centros turísticos e da multidão. A tenacidade dos habitantes da costa norte a defenderem o seu património foi muito importante para que estes lugares chegassem até nós ainda preservados. E, após o frenesim imobiliário destes últimos anos que começa a decair em proveito de uma visão mais duradoura e respeitosa pelo ambiente, estas praias vão poder beneficiar as gerações futuras e perpetuar a ideia de que as Canárias ainda possuem locais magníficos.